Olha, a osteoporose é uma doença que fragiliza os ossos e representa uma séria ameaça aos idosos, porém já se sabe também que há um grupo de risco entre crianças. Com a doença, a massa óssea diminui a tal ponto que qualquer batidinha ou uma torção podem resultar, sim, numa fratura. Para falar mais sobre o assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio a doutora Giovana Ribeiro, que é PhD em reumatologia. Boa tarde, doutora, bem-vinda ao Ver Mais. Karen. Boa tarde aos teus telespectadores. A osteoporose, qualquer pessoa pode desenvolver osteoporose? Sim, qualquer pessoa pode desenvolver osteoporose, até porque tem um componente genético, né, que é um componente importante. Então, por isso que na consulta nós sempre perguntamos se tem uma história materna de osteoporose, se tem uma história de fratura na mãe, fratura nos parentes de primeiro grau, porque isso indiretamente nos traz a informação da parte genética daquele paciente. Mas é possível prevenir? Sim, é possível e muito importante prevenir a osteoporose. De que maneira? Especialmente através de hábitos de vida, né? Então, através de uma alimentação saudável, rica em cálcio e vitamina D, através de atividades físicas, tentando evitar ao máximo o uso de medicamentos, né? De drogas que induzam perda de massa óssea. Como, por exemplo? Por exemplo, os corticoides, né? Que nós utilizamos, por exemplo, especialmente nas doenças inflamatórias crônicas, os reumatismos, doenças inflamatórias intestinais, asma, né? Quem precisa utilizar corticoide via oral para o tratamento de uma asma grave. Então, a gente utiliza o remédio, mas pelo menor tempo e a menor dose possível, por exemplo, né? Outra droga são os anticoagulantes orais, então aqueles medicamentos que a gente usa após um AVC, após um infarto, em arritmias, para afinar o sangue. Alguns desses anticoagulantes também induzem perda de massa óssea. Isso então, se você fizer um uso contínuo? Se fizer um uso contínuo, um uso prolongado. Na questão genética, né? Se for que cerca de 30% dos casos das pessoas que desenvolvem osteoporose é por uma questão genética. Mesmo para quem tem essa questão genética, é possível prevenir para não desenvolver? Ou quem tem a questão genética inevitavelmente vai acabar desenvolvendo lá na frente? Não, é possível prevenir. Então, nós nascemos com uma parte, um componente da nossa massa óssea já definido, né? Pela história familiar. E depois nós, claro, em qualquer cenário a gente pode trabalhar uma prevenção da osteoporose. Então, claro, alguém que tem uma genética boa e que tem uma alimentação pobre em cálcio, é sedentário, não tem nenhum grau de exposição solar e usa drogas que baixem a massa óssea, às vezes o desfecho, quando chegar na menopausa, vai ser muito pior do que aquela paciente que, apesar de ter uma genética desfavorável, fez de tudo ao decorrer da vida para preservar o seu osso, né? E isso tem que ser ao longo da vida, não dá para esperar chegar numa determinada idade para começar a se preocupar com isso, né? Tem que pensar nisso durante uma vida toda. Eu digo assim, claro, sempre a prevenção mais precoce possível, mas hoje é sempre o dia. Sim. Né? Se chegar uma paciente no meu consultório com 70 anos e que não teve uma vida saudável e chegar naquele dia, eu vou dizer, a partir de hoje, né, a história vai mudar. Mas tu tens razão, quanto antes nós prevenirmos e tivermos uma vida, né, saudável e com o objetivo de poupar o nosso osso e ter um banco de osso, quanto antes, melhor. Bom, a gente sempre quando fala em osteoporose, a gente já associa normalmente aos idosos, né? Mas também existem crianças num grupo de risco? Como eu te disse, por exemplo, crianças que precisam usar, tem uma asma grave, né? E usam corticoide via oral, especialmente, né? Por um longo período. Crianças que têm doenças reumatológicas, por exemplo, um lúpus, né? Crianças que têm uma doença inflamatória intestinal. Então, que usem medicamentos que reduzem o seu osso, elas estão num grupo de risco. Por isso que sempre a regra é menor dose pelo menor tempo tempo possível, né? E de uma maneira geral, as crianças que tenham uma baixa ingesta de cálcio e vitamina D, sedentarismo, né? Não brincam na rua, não tem exposição solar, elas vão ter um menor pico de massa óssea, né? Nós sabemos que, por exemplo, a mulher tem um pico de massa óssea em torno dos 21 anos, ou seja, aos 21 anos ela fez o banco de osso dela. Né? Então, claro, quem até essa data não teve um cuidado, não teve uma vida muito saudável nesse sentido, claro que vai atingir um pico de massa óssea menor, né? Por isso, cuidado com a alimentação que a gente está falando de toda uma vida. A importância de você cuidar daquilo que você está dando para o seu filho se alimentar desde pequenininho,
tá aí mais um dado importante, né? Ou seja, se o pico da massa óssea é aos 21 anos, tudo que você está dando para o seu filho desde criança, que já vai definir os hábitos alimentares dele quando ele começar a se alimentar sozinho, então pode ser crucial nesse momento que vai definir a massa óssea. Né? E hoje em dia, até um link com a reportagem anterior que tu mostrasses, a gente tem, eu vejo assim, 2 cenários, né? Claro, aquele cenário que a gente está muito habituado com lanches rápidos, né? Os embutidos. E tem uma outra corrente que a gente vê felizmente hoje em dia, que é uma corrente que tem mais informação, né? A gente tem mais informação da alimentação, a gente está tentando olhar para trás, né? E retomar o que a gente perdeu, então, com alimentos mais saudáveis, alimento orgânico, atividade fora de casa para a criança brincar, jogar bola, brincar na rua, né? Então, a gente tem que escolher, na nossa opinião, sempre escolher a corrente mais saudável, né? Desde a infância. Quando você fala em relação à alimentação, no geral, todo mundo sabe o que é importante para ter uma alimentação saudável. Mas pra gente, eu queria que tu desse alguns exemplos do que é importante que não falte na alimentação. Então, a principal fonte de cálcio são os derivados do leite, tá? Então, leite, queijo, iogurte, de preferência a gente orienta desnatado, né? Para que não seja, então, bom para o osso e ruim, por exemplo, os níveis de colesterol. Existem vários grãos que são ricos em cálcio, aveia, chia, linhaça, os peixes, né? Os vegetais de folhas verdes, por exemplo, a couve, o espinafre, são muito ricos em cálcio. Em relação à vitamina D, os peixes enlatados, sardinha, atum enlatado são ricos em vitamina D. Os cogumelos são ricos em vitamina D. Alguns miúdos, por exemplo, o fígado de boi é rico em vitamina D. O ovo, né? Então, existe essa alimentação. Esse tipo de alimento não pode faltar na mesa da criança. E se for aliado à atividade física, então aí fica perfeito. No caso da criança, é botar na rua para brincar. Para brincar. Né? Se puder ir para a rua brincar junto com seu filho, vai ser mais legal ainda. Para os dois. Para os dois, com certeza. Doutora, quero agradecer a tua presença com a gente aqui no Ver Mais. Estou à disposição. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Tá? Obrigada.